Não deixe o samba morrer. E o Marapuca lá na beira da estrada. Você pra mim foi um sonho. Essa é a videoaula de número 2. A paródia foi feita com a música Ana Júlia, do Los Hermanos. Essa videoaula vai falar sobre esse trechinho aí, ó, da paródia. Bem pequenininho, então, esse trechinho da paródia, vou cantar aqui para vocês, diz o seguinte. O império, ou é cantado, né? Eu sempre esqueço dessa paradinha. Vamos lá. O império começou a decair, o pão e circo não aguentou. Depois de muito perseguir, Constantino o cristianismo adotou. Ponto. Nessa videoaula, então, nós vamos falar sobre a política do pão e circo. Então vamos começar a revisão falando sobre a política de pão e circo. O que é essa política, senhores? Está escrito ali, né? O que foi a política de pão e circo? A política de pão e circo foi uma estratégia adotada pelo Império Romano. Na verdade, essa política teve início ainda na República, mas ela foi de fato eficiente no Império Romano. E conforme você está vendo aí, né? Essa política consistia em oferecer aos plebeus, aos famintos plebeus, diversão e comida. Circo, diversão, né? Pão, comida. Pão e circo. O que é essa diversão? A diversão eram os jogos romanos, né? As corridas de biga, as lutas de gladiadores, os eventos esportivos chamavam muito a atenção desses romanos. Então, a ideia é: vamos fazer com que essa galerinha se divirta. Enquanto eles estão se divertindo, nós vamos alimentá-los. Pão e circo. Qual o objetivo disso? Por que divertir os romanos e por que alimentar os romanos? A ideia é simples, senhores. Vamos fazer com que essas pessoas se distraiam. Vamos fazer com que eles não pensem nos problemas sociais. Os plebeus famintos, certo? Esses plebeus podem se revoltar contra o imperador. Aí o imperador pensa assim, quer saber, rapaz? Eu vou colocar esses carinhas aqui, para assistir luta de gladiador. Quer saber mais? Enquanto esses caras estão assistindo a luta dos gladiadores, eu ainda vou distribuir cereal para essa galera. Pô, os plebeus acham esse imperador massa pra caramba, né? Os plebeus pensam, esse imperador me representa, maninho. O cara deixa a gente divertir e ainda dá comida. E assim, quando o plebeu estava pensando em pensar na vida, tinha um novo combate, tinha uma nova corrida. E aí então não dava tempo para o plebeu pensar na situação que ele vivia. E assim, o imperador então conquistava essa massa, certo? Então, a política de pão e circo, senhores, fazia com que o plebeu ficasse acomodado, certo? Em contrapartida, o imperador, o poder do imperador se consolidava. Ele conquistava as massas, certo? Política de pão e circo. Tem muita gente que diz que essa política ainda existe nos nossos dias, né? E fazem uma associação direta, por exemplo, com o nosso futebol. Pensem o seguinte, o nosso futebol. Quarta-feira, Flamengo e Fluminense. O jogo é na quarta, só que a gente já começa a falar do Fla-Flu na segunda. Pô, quarta-feira tem Fla-Flu, rapaz, eu não posso perder esse jogo, massa. Aí você passa a segunda falando, você passa a terça falando, implicando o seu amigo. Quarta-feira acontece o jogo, certo? Na quinta-feira, você comenta sobre o jogo da quarta. Quem ganhou, quem perdeu, como foram os lances e tudo mais. Na sexta-feira, você já começa a pensar no clássico de domingo, rapaz. Domingo vai ter quem? São Paulo e Palmeiras. Aí na sexta, você já começa a pensar sobre o São Paulo e o Palmeiras e começa a conversar sobre isso. E aí, no sábado isso continua, no domingo tem o jogo acaba, na segunda você fala do jogo de domingo, e aí na terça você já pensa no jogo de quarta. Entenderam o mecanismo? E assim a política do pão e circo, então, para muitos, continua existindo no nosso mundo, no nosso século XXI e no nosso Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Muitíssimo obrigado pela atenção. Valeu, fui!